Olá pessoal! Na aula passada, nós fizemos a análise da propagação no guia e verificamos que a propagação, de qualquer modo dentro do guia, pode ser descrita como a combinação, a soma, de ondas T e M se propagando através de múltiplas reflexões nas paredes internas do guia. Então, nós pegamos como exemplo o modo TE10 e vimos que, aqui representando ondas T e M, dependendo da frequência de operação, essas ondas vão se refletir com ângulos diferentes. Então, aqui é a vista superior do guia, aqui são as paredes laterais. Exatamente quando a frequência de operação é igual à frequência de corte, a onda fica refletindo para cima e para baixo e nenhuma energia avança para dentro do guia. À medida que a frequência de operação vai aumentando, a onda vai se refletindo com ângulo diferente. Se essa frequência tende a infinito, eu tenho que a onda nunca vai conseguir encontrar a parede, então ela vai se propagar como se não houvesse guia de onda. Se aproxima das condições de propagação no meio ilimitado. Tá certo? Então, aqui, na verdade, existem diferentes velocidades associadas à propagação dentro do guia. Aqui, por exemplo, na situação de corte, a energia ela simplesmente não avança para dentro do guia. A velocidade com que a energia avança para dentro do guia é zero. Aqui essa velocidade aumentou um pouco e aqui aumentou ainda mais. Já a velocidade da onda TEM, que é a velocidade aqui inclinada ao longo do percurso aqui desenhado em preto, tá? É a velocidade no dielétrico, como se o dielétrico fosse limitado. Se é um guia preenchido com ar, essa velocidade é igual a C. Então, existem diferentes velocidades no guia de onda. Aqui eu tenho uma ilustração de duas dessas velocidades e dos comprimentos de onda correspondentes. Então, aqui eu tenho uma onda, aqui é a parede do guia, certo? A energia avança, nos propaga ao longo do sentido positivo de Z. Aqui eu tenho uma onda, ela bate numa das paredes do guia e se reflete para lá e depois vai sofrer reflexão na outra parede. Tá? Então, aqui, o ponto, as linhas pintadas em vermelho correspondem aos valores máximos do campo elétrico, aqui em azul ao valor mínimo, o sinal é o valor negativo, né? Então, eu tenho um ciclo completo, um comprimento de onda no espaço, lambda zero, ele corresponde ao comprimento de onda dessa onda TEM, que se propaga aqui nessa direção inclinada em vermelho. Mas a frente de onda, a interseção da frente de onda com a parede do guia, ou seja, a velocidade desse ponto de interseção da frente de onda com a parede do guia, ele se propaga ao longo de Z com uma outra velocidade, com outro comprimento de onda. Então, esse lambda aqui é o comprimento de onda das frentes de onda na interseção com a parede. Então, aqui eu tenho o comprimento de onda no guia, ou comprimento de onda guiado, tá certo? Então, eu posso desenhar o que se chama de um triângulo de velocidades, tá? Então, aqui eu tenho, mais uma vez, a vista superior do meu guia de onda, aqui uma parede lateral, aqui outra parede lateral. A minha onda TEM se propaga inclinado com o ângulo θ e essas linhas tracejadas, na verdade, são superfícies de fase constante, são as frentes de onda. As linhas tracejadas são as frentes de onda. Ao longo da direção inclinada da onda TEM, eu tenho um comprimento de onda lambda zero, comprimento de onda da onda TEM, tá? Mas o ponto de interseção da frente de onda com a parede do guia, ou seja, a velocidade com que esse ponto da frente de onda se propaga ao longo de Z, aqui na horizontal, é uma velocidade diferente, tem um lambda diferente. A frequência é sempre a mesma, tá, para todas as ondas, mas o comprimento de onda e a velocidade são diferentes. E a gente observa claramente aqui que esse lambda é maior do que lambda zero, tá? Então, a velocidade da onda TEM é a velocidade de propagação da onda no meio ilimitado. Se é um guia preenchido com ar, é a velocidade de propagação no ar como se não houvesse guia. Então, é lambda 0F, 1 sobre raiz de μ, meio sem perda. Se for o ar, aqui é μ0, ε0, isso corresponde a C, tá certo? A velocidade de fase, olha aqui, ó. A velocidade de fase é essa velocidade maior aqui, ó. É a velocidade com que essa interseção da frente de onda com a parede do guia avança ao longo de Z. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui o ângulo θ, V0 é o cateto adjacente e VF é a hipotenusa. Então, por trigonometria bem simples, eu tenho que VF é V0 sobre cosseno de θ. Velocidade de fase, velocidade com que a frente de onda avança na
na direção Z, no sentido positivo de Z. Mas eu tenho também a velocidade com que a energia avança ao longo do guia. E essa velocidade é chamada velocidade de grupo. Então, está aqui, ó, a velocidade de grupo é quanto que avança, é a componente dessa V0 ao longo de Z. Então, mais uma vez, eu tenho um triângulo retângulo em que V0, agora, esse triângulo aqui à esquerda, V0 é a hipotenusa, VG é o cateto adjacente. Então, VG é V0 cosseno de θ, tá certo? Então, eu tenho diferentes velocidades, 3 velocidades, a velocidade da onda TEM, no meio ilimitado, preenchido com o dielétrico que está dentro do guia, V0, a velocidade com que a frente de onda avança ao longo de Z, VF, e a velocidade com que a energia avança como um todo para Z, é a VG, velocidade de grupo. Então, o termo aqui, cosseno de θ, precisa ser calculado, é o que a gente vai fazer agora. Então, nós sabemos, já tínhamos demonstrado, que o seno de θ é dado pela frequência de corte dividido pela frequência de operação. Ora, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Consequentemente, eu consigo obter o cosseno de θ. Portanto, a velocidade de fase é V0 sobre cosseno de θ, está aqui. Velocidade de grupo é V0 vezes cosseno de θ, está aqui. Vamos desenhar um gráfico para essas 3 velocidades em função da frequência. Então, supondo, a gente tem suposto que o guia está preenchido com material sem perda, então, o material sem perda no meio ilimitado, como se não houvesse guia, a velocidade de propagação não depende da frequência. Então, V0, por exemplo, se o guia for preenchido com ar, V0 é igual a C, velocidade da luz no vácuo, não depende da frequência, da onda TEM. A velocidade de fase, olha aqui, ó, à medida que a frequência de operação F se aproxima da frequência de corte, esse denominador se torna cada vez menor. Exatamente no limite, quando a frequência de operação é igual à frequência de corte, esse denominador é zero, então eu tenho uma divisão por zero. Então, a velocidade de fase tende a infinito na frequência de corte. À medida que a frequência de operação vai aumentando, esse denominador se aproxima cada vez mais de 1 e a velocidade de fase se aproxima da velocidade de propagação no meio limitado. Com a velocidade de grupo é diferente, em vez de divisão eu tenho um produto, então, perto da frequência de corte, a velocidade de grupo tende a zero. Por quê? Porque a energia ela não avança para dentro do guia. Eu tinha dado o exemplo como se fosse uma bolinha que fica pipocando para cima e para baixo na entrada do túnel. A velocidade com que ela vai para dentro do túnel é zero, certo? À medida que eu aumento a frequência, aí a velocidade de grupo aumenta e, quando a frequência tende a infinito, todas as velocidades convergem para V0. Porque quando a frequência de operação tende a infinito, se a frequência de operação tende a um valor muito grande, θ tende a um valor muito pequeno. Então, a onda TM ela nunca vai conseguir encontrar a parede para se refletir. Então, ela se propaga dentro do guia, mas nem sabe disso. Ela só enxerga o meio ilimitado, que é o dielétrico que preenche o guia. Tá certo? Nós podemos observar daqui claramente também que se eu multiplicar a velocidade de fase pela velocidade de grupo, eu tenho a velocidade V0 ao quadrado. Tá? Então, observa-se que a velocidade de fase é sempre maior do que a velocidade no meio ilimitado, V0, da onda TEM. Se o guia for preenchido com ar, vácuo, a velocidade de fase será sempre maior do que C. Certo? Mas isso não viola a teoria da relatividade, já que a energia não se propaga na velocidade de fase. A teoria da relatividade diz que massa ou energia, consequentemente informação, não se propagam nunca acima da velocidade da luz. A velocidade da luz, C, é o limite de velocidade de propagação de massa e energia. Entretanto, a velocidade de fase, ela não transporta energia, não transporta massa, ela não transporta informação. Num guia de onda, a velocidade de propagação da energia ou da informação é a velocidade de grupo. E essa velocidade é sempre menor do que C, então nada não é violada a teoria da relatividade, tá certo? Eu estou falando de velocidade de fase e velocidade de grupo, então vale a pena fazer uma comparação entre essas duas velocidades um pouco mais. Velocidade de fase nós já vimos, é ômega sobre beta. No caso de um guia de ondas, o beta está dado aqui, um guia preenchido com dielétrico sem perdas. Ainda assim, se vocês observarem, a velocidade de fase ela vai depender da frequência.
mesmo que seja um guia sem perdas. A gente diz que o guia é um meio dispersivo, porque a velocidade de propagação depende da frequência, mesmo que seja preenchido com um material dielétrico perfeito. A velocidade de grupo, ela não é ômega sobre beta, ela é um d ômega de beta. Então, para definir a velocidade de grupo, como eu tenho uma derivada, que é uma taxa de variação, eu não posso ter uma única onda com uma única frequência, uma onda monocromática que se diz. Eu preciso ter mais do que isso. Então aqui, ó, essa figura ilustra em vermelho uma onda com uma certa frequência, abaixo, em verde, uma onda com uma frequência levemente diferente. Tá? Então aqui, como eu tenho duas frequências, eu já posso calcular essa taxa de variação. O pontinho vermelho se move com uma velocidade, da onda vermelha com uma certa frequência, e o pontinho verde se move com uma velocidade um pouquinho maior. Como a velocidade depende da frequência, eu tenho duas velocidades de fase diferentes. Esses pontos aqui são pontos de fase constante. Quando eu somo essas duas ondas, eu obtenho esse padrão aqui de interferência com batimento, tá? A velocidade de fase da soma corresponde a esse pontinho azul aqui, ó, certo? Um ponto de fase constante. Ele está se propagando com a velocidade azul. Alguma coisa intermediária entre a velocidade do pontinho vermelho e do pontinho verde. Já a velocidade de grupo, que é como se fosse a velocidade da envoltória, do pacote aqui de energia, é esse pontinho preto. É claramente uma velocidade menor, tá certo? Essa animação aqui não está muito bonitinha, talvez aqui seja mais claro, é basicamente a mesma coisa, tá? Então, o pontinho laranja, ele se move à velocidade de fase. Já o pontinho verde, os pontinhos verdes, eles se movem com a velocidade do pacote de energia, tá? Da envoltória da onda resultante. E o pontinho verde se move com a velocidade de grupo. Se ainda assim não estiverem satisfeitos com esse tipo de explicação, bom, tem uma explicação um pouco mais divertida aqui, ó. Vocês podem imaginar aqui uma lagarta, uma taturana, um gervão, bicha cabeluda, um mandorová, uma ruga, uma bira, o nome que vocês quiserem dar para esse bicho aqui, tá? Esse bicho aqui, ele, como um todo, ele se move à velocidade de grupo. Claro que isso é uma analogia simples, tá? Ele se move à velocidade de grupo, mas as costas dele, os pontinhos das costas, se movem com a velocidade de fase. Então, isso é uma boa analogia para se lembrar que, dentro do guia de onda, a velocidade de grupo, ela vai, que é a velocidade da informação, da energia, vai numa velocidade que não é tão grande, é sempre abaixo da velocidade da luz, e a oscilação aqui, ó, é bem maior. Tá? A velocidade de fase é maior do que a velocidade da luz. Tá certo? Então, acho que aqui a gente termina aqui essa parte de velocidade de fase e velocidade de grupo. Vamos ver um exercício para esclarecer esses conceitos, né? Então, exercício 2. Já tínhamos visto o exercício 1 relativo a guias de onda. Então, o guia de onda WR340, tá? Um guia comercial, ele é preenchido com ar e tem dimensões 8,636 cm por 4,318 cm. Para o modo dominante, o TE10, calcular a frequência de corte desse guia e as velocidades de fase de grupo se a frequência de operação for 3 GHz. Então, está aqui uma foto do catálogo do guia. Esse guia ele tem como dimensões em polegadas 3,4 por 1,7, então A igual a 2B, certo? O fabricante me dá essa faixa de operação útil, tá? Ele pode ser operado nessa faixa, certo? Na verdade, quando a gente calcula a frequência de corte do modo TE10, é V0 dividido por 2A, como é um guia preenchido com ar, a velocidade V0 é C, dividido por 2 vezes a largura, tem que passar para metros aqui. Então, essa é a frequência de corte do modo TE10, a de mais baixa frequência de corte desse guia WR340. Então, vocês veem aqui, ó, a frequência de corte é 1,737, mas o fabricante diz que ele pode ser usado a partir de 2,2 GHz. Se eu utilizar muito próximo da frequência de corte, as perdas tendem a ser muito grandes. Eu já falei sobre isso e a gente vai ver isso com mais detalhes depois. Também, a próxima frequência de corte, próximo modo, seria o modo TE01 ou também o TE20, tá? Como A igual a 2B, são iguais, a frequência é o dobro disso, 3,4, 3,5 GHz. Ele não quer que chegue muito perto do próximo modo, então limita em 3,3 GHz, tá certo? Então, para calcular as velocidades, eu preciso calcular o ângulo θ. Então, o θ
o seno de θ, tá? FC sobre F, FC foi calculado, 1,737, não precisa transformar em gigahertz, porque vai simplificar com 3, que é gigahertz, dividido pela frequência de operação, eu tenho que o meu θ é de 35,4 graus. E aqui sim, eu posso então calcular a velocidade de fase, que é a velocidade da luz C dividido pelo cosseno de θ, isso resulta num valor maior do que C, não transporta energia, 3,68 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a velocidade de grupo, ela que transporta a energia, transporta a informação, vai ser menor do que C. Está aqui, tá? Se eu fizer a média geométrica entre VF e VG, isso vai dar exatamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá bom? Então aqui a gente falou das 3 velocidades dentro de um guia de onda: velocidade de fase, velocidade de grupo e velocidade da onda TEM, V0 no meio limitado. A partir da próxima aula, a gente vai falar sobre atenuação num guia de onda. Até agora nós consideramos guia de onda sem perdas. Então vamos começar a falar sobre perdas a partir da próxima aula. Tá certo, pessoal? Até lá então!